Olá! Continuando com as nossas reflexões a respeito desta obra maravilhosa de Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz, esta obra, psicografada por Divaldo Pereira Franco, lembrando que este trabalho que nós temos desenvolvido, eu e a Érica, é realizado pela Sociedade Espírita Maria Nunes, a SEMAN de Belo Horizonte. Esta obra, ela faz parte da série psicológica de Joana, que nos traz várias informações a respeito de como nós devemos vivenciar a nossa harmonia íntima, como devemos viver melhor com equilíbrio, com paz, com alegria. E hoje trataremos do capítulo 14, intitulado O Comportamento. Quando nós lemos o tema comportamento, nos questionamos que tipo de comportamento será que Joana quer nos ensinar nessa lição? Será a maneira que nos comportamos, atitude, postura? À medida em que nós fomos lendo e estudando, percebemos que Joana não falava desse comportamento e de atitudes, mas sim de um profundo e significativo comportamento para as nossas vidas. Ela nos traz aqui, nesta lição, uma fantástica oportunidade de aprendermos e desenvolvermos e conquistarmos a exteriorizarmos nosso mundo mental, ou seja, nosso comportamento mental. Para Joana, a mente que capta ou busca o psiquismo superior e canaliza essas vibrações superiores através do cérebro, ela vitaliza ou revigora o organismo e assim experimenta um bem-estar único e desfruta da saúde plena. Então ela nos diz aqui que é importante nós estarmos ligados, sintonizados com a espiritualidade superior. Então é importante essa reflexão. Ela também nos diz que é importante nós desfrutarmos dessa saúde plena, que é considerada a saúde integral, ou seja, a saúde física e mental. Por quê? Porque uma está relacionada com a outra. Olha que interessante o que ela nos diz aqui, que esse comportamento envolve sintonia em qual estivermos vibrando, ou seja, a nossa vibração corresponde ao nível em que nós estamos vibrando. Isso quer dizer que depende da nossa sintonia vibratória para que a nossa saúde esteja bem ou não. Na verdade, o físico e o mental, eles se entrelaçam, eles não estão separados. Então, por isso que é preciso estar bem mentalmente para que o meu corpo também esteja bem. É assim que funciona. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas nos falarem que estão doentes, desequilibradas, vamos dizer assim, mentalmente, e trazem também doenças físicas. Isso significa que elas somatizam as doenças. Por não estarem bem emocionalmente, o seu corpo responde. Por isso, Joana nos alerta que é preciso um esforço para educar-se, comportar-se com equilíbrio diante das circunstâncias, dos desafios, dos problemas que nos aparecem. Porque todos nós temos problemas, nós temos que saber lidar com ele. Vamos registrar em nossa mente esse recado, né? Isso é importante, que nós precisamos nos educar, termos o comportamento equilibrado, né? Em todas as situações que nós vivenciarmos.
Muitas vezes essa situação não é fácil, mas é esse vamos dizer assim, o alerta, é esse o recado que Joana vem nos dizer. Ela também nos alerta para que tudo o que acontece na nossa vida, o equilíbrio mental é necessário. O nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito e a matéria, ela é um conjunto muito complexo que não pode ser transferido para outra pessoa, né? Então é uma coisa muito nossa, é próprio nosso. Então, e muitas vezes nós queremos culpar ou justificar nos outros, nas coisas, nas pessoas, o nosso próprio desequilíbrio e mesmo as nossas doenças. Então, Joana nos diz que nossos desafios, que os nossos problemas não são transferíveis. Somos nós que precisamos modificar o nosso comportamento para assim estarmos em perfeita saúde. O interessante também que ela nos diz aqui é entendermos que o corpo reflete tudo que o perturba e desarmonia a mente. Essa desarmonia da mente são as vibrações inferiores, as vibrações tóxicas, que são somatizadas e transformadas em doenças. Então, o nosso pensamento tem que estar sempre elevado, pensando nas coisas boas. Como ela diz aqui, pensamentos tóxicos são inferiores. Então, mudar a nossa forma de pensar. Muitas vezes nós ficamos naquele mesmo movimento, naquele mesmo círculo, reclamando de uma única situação. Isso é considerado um pensamento tóxico. A gente não consegue se desligar daquela situação que nós estamos vivendo. Então, Joana nos ensina isso. E as pessoas que se irritam facilmente, que agem com azedume, com pessimismo, com mudança de humor, elas abrem um campo para a invasão desses elementos destrutivos e dessa forma adoecem. Ao inverso, aquelas que elaboram pensamentos otimistas, confiantes, alegres, solidários, que estimulam o sistema psiconeuroimunológico, ou seja, que se tornam imunes. Esses sim são os pensamentos que nós precisamos aprender a trabalhar em nós. Então, muitas vezes, tornam-se resistentes às doenças, né? Quando a gente fala dessa questão imune, né? Muitas vezes a gente adoece, mas as defesas orgânicas, logo elas se recompõem, restabelecendo a saúde, quando nós temos esses pensamentos bons. Já o comportamento depressivo, como aquelas pessoas ansiosas, respondem por muitos outros distúrbios também, que levam às consequências, vamos dizer assim, lamentáveis para o ser humano, né? Então, olha só, lamentáveis pessoas que estão aí, né, numa situação deplorável, de tristeza, depressivas, né? Então, por isso que é preciso entender que o que nos move enquanto espíritos são as nossas vibrações, as nossas energias, porque nós temos energia, nós temos vibrações, nós conseguimos vibrar, então vamos procurar vibrar no bem, pensamentos bons, pensamentos saudáveis. É isso que Joana tem nos falado. Elas também, essas vibrações também sustentam as nossas células do corpo. Olha que interessante, Joana fala isso. Então, à medida em que nós estamos bem, que nós pensamos bem, mesmo com as situações difíceis que passamos, né? As nossas células se sustentam, as nossas células se recompõem e não deixam com que o nosso corpo físico adoeça. As nossas células, elas se mantêm harmônicas, ou quando elas estão desgastadas pela nossa irritabilidade, nosso desequilíbrio, elas adoecem. Então, para que o nosso comportamento do corpo e da mente alcance
o ponto ideal, ou seja, o ponto de equilíbrio, é indispensável o cultivo de pensamentos edificantes, que nos elevem moralmente, pensamentos construtivos, que nos levem ao bem, às boas virtudes. Isto sim vai nos fazer estarmos equilibrados fisicamente e espiritualmente. Então, para isso, Joana também nos alerta aqui nesta mensagem que é necessária a disciplina interior. Esta disciplina que nos leva a hábitos equilibrados, nos traz a saúde integral e a alegria de viver. E para nós conseguirmos nos manter nesse nível de disciplina e equilíbrio, que muitas vezes não é fácil, as lições do Evangelho. Olha que interessante o que Joana fala. Então, as lições do Evangelho de Jesus serão nossas diretrizes de segurança que devem ser gravadas em nossas mentes. Então, é a leitura do Evangelho, é vivenciarmos o Evangelho, é estudarmos o Evangelho, é praticarmos, vivenciarmos o Evangelho. E assim, o comportamento torna-se um comportamento ideal de uma pessoa vigilante, que irradia luz e amor, saúde e paz interior. Que lição maravilhosa que obtivemos hoje nesse capítulo. Tenho que certeza que serviu para nós todos. Então vamos procurar ter esse equilíbrio, essa paz mental e espiritual e que ela vem dar o retorno para o nosso corpo físico. É isso que nós temos para hoje. Gratidão a Joana com essa belíssima lição. E a vocês que nos ouvem, que nos assistem, um abraço carinhoso e até a próxima mensagem.